Olá, amigo da Encontro! Eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Assim, sempre que tiver um novo vídeo, você será informado. Um abraço e bom encontro! Amigos da Encontro, amar a Deus, amar aos outros e servir o mundo. Essa é a missão que tem guiado a nossa comunidade. Eu quero agradecer muito a você por ter abraçado junto com a gente essa missão. Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Acompanhe agora o trailer da série de mensagens que nós estamos iniciando hoje, uma nova série, que nós intitulamos Gente que Mora na Gente. Vamos para o trailer. Gente que mora na gente. É o pai que diz: eu não conheço mais o meu filho. Uma hora ele é de um jeito, outra hora ele é de um outro jeito, bem diferente. Ou a mulher que constata: esse não foi o homem com quem me casei. Ou a mãe sobre a filha: ela era tão tranquila. O que será que aconteceu? Ou ainda: o meu irmão, se você vir ele no volante, você não acha que é a mesma pessoa. No trânsito, ele se revela, ele mostra quem ele é. Ou ainda: desisti de assistir futebol com o meu pai. Sentou no sofá, diante de um jogo, ele fica irreconhecível. Gente que mora na gente. Talvez você mesmo, diante de alguma situação da vida, tenha tido momentos diante dos quais, olhando para si mesmo, você diz: nem eu mais me conheço. Paulo, autor de 13 dos 66 livros da Bíblia, escreve o seguinte sobre si mesmo: eu mesmo não me compreendo mais. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que não quero fazer, este acabo fazendo. Parece que há um estranho vivendo dentro da gente, dentro das pessoas, não é mesmo? Num momento, é uma pessoa tranquila, doce. Em outros momentos, cheia de rancor. No momento, é uma pessoa calma. Em outros momentos, ela parece uma tempestade. Numa situação, a pessoa se mostra centrada e em outras, ela parece perder o equilíbrio. Não parece mais ser a mesma pessoa. O que é que acontece com a gente? Estamos falando do ego. E estamos falando de uma das perguntas centrais da jornada e da vida humana. Quem sou eu? Quem sou eu? Tim Keller, pastor em Nova York, tem um livro chamado Ego Transformado. Neste livro, ele analisa e estuda parte da história de Paulo de Tarso,
Aquele mesmo que disse: eu mesmo não me compreendo mais, porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero acabo fazendo. Paulo, em sua vida, quando nós lemos a história da sua vida, quando nós lemos as cartas que ele escreveu, que estão na Bíblia, nós percebemos que ele foi um homem que lutou muito com o seu próprio ego. E quando ele descreve o seu próprio ego, ele usa a palavra grega physio, que traduzida literalmente significa super inflado, super inchado. Na realidade, é a comparação que ele faz do seu próprio ego com um balão. Quando ele olha para si, ele percebe que o seu ego, que o ego humano é parecido com um balão, mais do que cheio, distendido além do normal. É como a imagem de um órgão humano após receber uma grande quantidade de ar. Foi bombeado tanto ar para dentro dele que está prestes a explodir. Esta é a imagem, esta é a condição que Paulo entende ser a do ego humano, super inflado, super inchado, distendido além do normal. E aí começam os nossos problemas. O ego humano, nesta condição de super inflado, ele tem 4 características. Em primeiro lugar, este balão está bem cheio, a ponto de explodir, mas ao mesmo tempo está vazio. Não tem nada de sólido dentro dele, além do ar. Assim também é o ego humano, ele não tem nada no centro. Por estar vazio, ele busca algo que lhe dê um senso de valor, de importância, de propósito. Ele busca algo que o preencha. E isso podem ser muitas coisas. Podem ser bens, podem ser pessoas, pode ser aparência, pode ser uma posição na sociedade, pode ser um título, podem ser até relacionamentos, pode ser um bom nome que a gente se constrói, tentativas de preencher aquele vazio. Interessante que muitas vezes o que acompanha esse ego são orgulho e vaidade. A palavra vaidade, aliás, significa glória vazia. Glória vazia. Certamente nós conhecemos pessoas vaidosas, soberbas, orgulhosas, que se acham, mas são vazias. Observe que pessoas que têm algo dentro, que têm o seu interior preenchido, elas não precisam ostentar, elas normalmente são humildes. Orgulho, meus amigos, é coisa de balão vazio, porque qualquer coisa que colocar lá dentro vai sobrar espaço e vai continuar chacoalhando. O filósofo Søren Kierkegaard disse uma ocasião: é normal o ser humano criar a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O balão vazio do nosso ego cria um orgulho que é de natureza espiritual. A ilusão de que temos a competência e a capacidade para conduzir a nossa vida sem Deus e desenvolver sozinhos o nosso senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à nossa vida, melhor dizendo. Este vazio gigantesco produz uma enorme carência em nós, que no fundo é a carência por sermos amados. A segunda característica do nosso ego distendido e super inflado é que ele é um ego ferido. Ele dói. Nosso ego é dolorido. Por isso ele reclama muito, por isso ele se queixa o tempo todo, por isso ele é muito sensível,
tem muitas dificuldades com quem pensa diferente, precisa sempre de elogios, nunca se satisfaz, porque o balão do ego está inflado e dói. Há um desejo de ser amado que parece insaciável. Reclama que alguém feriu os seus sentimentos, mas sentimentos não dói, é o ego que dói. Por isso nunca está feliz por completo. Uma terceira característica do ego superinflado, vazio e ferido é que ele está super ocupado em chamar a atenção sobre si. Quando ele faz de tudo para ser notado e elogiado, na verdade ele está dizendo, na verdade ele está gritando, por favor me ame, por favor me ajude. Esse ego ocupado é incansável no exercício da comparação. Ele vive se comparando com os outros, na busca por ser mais e melhor, para poder se orgulhar. C.S. Lewis descreve este orgulho do ego ocupado com as seguintes palavras: o ego não se satisfaz em ter alguma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas, ou de se achar mais bonitas do que os outros. É motivo de orgulho estar melhor do que os outros, se sentir melhor do que os outros, se achar melhor ou mais do que os outros. Para isso, ele acaba trabalhando naquilo que não gosta, para ser elogiado. Faz o que não gosta, para chamar a atenção sobre si. Sai com pessoas de quem nem gosta, para se sentir importante. Faz dietas que detesta, não para ter saúde, mas para ser notado. E, em última análise, para ser aceito e amado. E a quarta característica deste ego vazio, ferido e ocupado em encontrar, em conquistar amor e aceitação, é que ele é frágil. E como ego frágil, assim como este balão super estendido é frágil, ele corre o risco de estourar. Isso mesmo, ele corre o risco de estourar. E aí ele pode desenvolver duas coisas. Por um lado, ele pode desenvolver um complexo de superioridade, porque superinflado ele se acha, ou ele pode ser tomado por um complexo de inferioridade, porque ele não consegue jamais preencher o vazio com seus próprios recursos. E quando por alguma razão a casa cai e o balão estoura, ele pode criar uma ferida interior difícil de curar e passa a viver amargurado com a vida e com as outras pessoas, porque está finalmente convencido de que ninguém o aceita e de que ninguém o ama de verdade. Madonna, reconhecidamente uma artista de sucesso, descreve com as seguintes palavras o seu ego vazio, dolorido, ocupado e frágil. Agora tenho a confirmação de que sou alguém. Mas no dia seguinte percebo que se não continuar avançando, não sou ninguém. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade, que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim e as revistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá. Mas no dia seguinte, tenho que procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque o meu ego é insaciável. É um buraco negro. Por mais que eu abasteça a despensa, ela está sempre vazia. Eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. Meus amigos, o ego leva a gente longe, mas vai nos deixar lá sozinhos.
Você já se sentiu assim? Já teve esta percepção de si mesmo? Conhece pessoas assim? Existe uma saída? Há uma resposta? Há uma cura? Há uma canção que a gente canta bastante na nossa comunidade e que nos ajuda a encontrar o caminho para resolver o problema deste ego superinflado, deste ego vazio, deste ego frágil, deste ego ferido, deste ego super ocupado em buscar aceitação e amor. A música chama Quem Sou Eu? Com a palavra, o Tobias, nosso muito dedicado líder do nosso departamento de música da nossa comunidade. Oi pessoal, Tobias falando. A gente não tem se visto muito ultimamente, né? Pelo menos não de forma presencial. Para a equipe da música também está sendo um período diferente. E essa foi a forma que a gente encontrou de se fazer presente nesse tempo também na comunidade. Eu queria agradecer a cada um que está se dispondo para que a gente consiga montar essas produções musicais. Para hoje a gente preparou uma música do Casting Crowns, Quem Sou Eu, que foi trazida para a versão em português pelo cantor PG. E é uma música que marcou muito a caminhada da nossa comunidade, da Encontro. E eu espero que, se você conheça ela, você cante-a da sua residência, para junto formarmos um lindo coro. E é isso aí. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Sei que não é por quem sou, mas por tudo que fizeste, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um amor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu caio, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para que os olhos que tudo veem me olhem com amor e me façam levantar? Quem sou eu para que a voz que acalma o mar silencia a tempestade que se faz dentro de mim? Sei que não é por quem sou, mas por tudo que fizeste, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és.
fizeste, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu caio, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. A quem temerei? A quem temerei? Se eu sou teu, se eu sou teu. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Saulo. Ele era de origem judaica, era um cidadão romano, originário de uma família com posses e com acesso aos meios culturais do seu tempo e ao estudo, coisa não tão comum naqueles tempos. Ele tinha, portanto, uma origem que consideramos boa, uma família com posses e cultura, mas um ego ferido e vazio. Vamos um pouco mais de perto olhar para ele. Exteriormente falando, ele nasceu na cidade de Tarso, estudou teologia e religião em Jerusalém, com um mestre famoso na época chamado Gamaliel. Ali ele se tornou um homem muito religioso e ligou-se a um grupo radical da religião judaica chamada de fariseus. E se tornou um zeloso cumpridor da lei de Deus e da lei dos homens. Nenhum problema, se tudo isso não fosse resultado de uma busca profunda, de um ego superinflado, vazio, ferido, ocupado e frágil. Especialmente ferido. E não sei se você observou, mas quem foi ferido, fere. Ou quem fere, é porque foi ferido. E algo acontece na vida de Saulo numa viagem que ele faz de Jerusalém, em Israel, para Damasco, a capital da Síria. Acompanha comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os seguidores de Jesus, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe pediu cartas de autorização para as casas de oração que ficavam em Damasco, na Síria, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, que os levasse presos para Jerusalém. Interiormente, Saulo tinha um ego superinflado, ferido, vazio, porque ao mesmo tempo que servia a Deus, alimentava o ódio das pessoas. Ao mesmo tempo que falava da lei de Deus, era radical com quem pensava diferente. Buscava amor e distribuía ódio. Não parecia ser a mesma pessoa. O ego superinflado estava desconectado, vazio, ferido, ocupado, frágil. E este ego o impedia de ver Deus, o impedia de ver o outro e, na realidade, o impedia de ver a si mesmo.
este era Saulo de Tarso. E aí acontece algo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, houve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade e te dirão o que te convém fazer. 3 coisas aconteceram. Em primeiro lugar, ele viu uma grande luz. Até então, ele achava estar na luz, na sua luz. Até achava estar na luz de Deus, por causa do seu cumprimento da lei. Mas quando uma luz mais forte brilha, ele percebe que ele estava, na verdade, numa grande escuridão, que acabava tomando toda a sua existência. Nesse episódio, uma segunda coisa aconteceu. Ele ouviu uma voz. Ele, que até então não ouvia ninguém, de repente precisa parar para escutar. E ele para ouvir. E no momento em que ele para ouvir, algo novo começa a acontecer na sua vida. E em terceiro lugar, ele fica cego. Aquilo que até então ele enxergava sobre si, sobre Deus e sobre os outros, era equivocado. Ficar cego aqui nessa passagem significa dar um reset, começar do zero, aprender a enxergar de novo de uma forma correta a Deus, ao outro, a si mesmo, a vida e a realidade. E já ali, no caminho de Jerusalém para Damasco, a mudança começa a acontecer. Quando ele ouve a voz, quando ele finalmente para ouvir, ele responde à voz: quem és tu, Senhor? Reparem no detalhe da resposta. Quem és tu, Senhor? Ele que se achava o maior, o grande, super inflado, trata alguém de Senhor. O balão do seu ego começa a esvaziar e passa a ser preenchido com aquilo que verdadeiramente completa. Em Damasco, depois desse episódio, um seguidor de Jesus chamado Ananias vai falar com ele. E Ananias, quando encontra Saulo, o encontra orando. Na verdade, ele começa a enxergar Deus e a deixar Deus assumir o seu lugar na sua vida. Ananias, ao encontrá-lo, impõe sobre ele as mãos e se dirige a ele dizendo: Saulo, irmão. Perceba o detalhe: Saulo, irmão. Saulo conhece aqui o endereço do amor, aquele amor que preenche o vazio. E ele passa e ele volta a enxergar, agora de uma forma diferente. Ele passa a enxergar Deus da forma correta, passa a enxergar as pessoas de uma forma correta, passa a enxergar a si do jeito certo e passa a enxergar a vida e a realidade com os olhos do próprio Deus. Em seguida, Ananias o batiza. Assim Saulo, através das águas do batismo, é lavado das marcas da velha vida e é imerso em uma nova vida. O velho ego é afogado e nasce um novo, completamente novo. Mas a restauração do ego pode levar um tempo. A restauração do ego, como nós vimos na história de Saulo, precisa de Deus, precisa de gente e precisa de solitude. Eu sublinho que solitude é diferente do que solidão. Solidão é uma situação de estar sozinho para a qual a gente é empurrado sem querer por pessoas ou por circunstâncias.
Solitude é aquele momento de estar sozinho no qual a gente voluntariamente entra porque nós percebemos de que nós precisamos desse tempo. Depois que passa desse acontecimento ali em Damasco, Saulo sai de Damasco e some por 3 anos. Segundo o seu próprio relato, anos mais tarde, ele foi para as regiões da Arábia, deserto. No deserto, aprendendo de Deus, aprendendo das pessoas e permitindo que o ego seja restaurado. Para ter o nosso ego restaurado, nós precisamos de Deus, eu quero sublinhar. Nós precisamos de gente que nos ajude, nós precisamos de solitude e nós precisamos de tempo. Mais ou menos 5 anos se passaram e nós encontramos Saulo participando de uma comunidade em Antioquia, na Síria. Ele é um dos líderes desta comunidade, envolvido na plantação de novas comunidades. E aí encontramos uma passagem da Bíblia que quase passa desapercebida numa leitura superficial. Mas eu a considero uma das mais importantes e centrais da sua história. Em meio de um episódio de enfrentamento com um mágico falso profeta, vejam como o escritor bíblico descreve Saulo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Meus amigos, o balão encheu. Na medida certa e com a coisa certa, com a presença de Deus. O ego havia sido restaurado de tal forma que até o seu nome mudou. A identidade mudou. Importante observar o significado dos nomes. Saulo significa conquistado por meio de orações. Enquanto ele era Saulo, era quase impossível falar com ele. Ele não ouvia. Ele era dono da verdade. Ele era super inflado, ferido. Ele agredia logo as pessoas. Por isso era impossível chegar nele e ajudar. Só por oração. Certamente aquelas pessoas que o cercaram o cobriram de oração. Ele era digno e necessitado de oração. Meus amigos, se você sente um ego vazio, ferido, superinflado, começa orando. O nome Paulo, que é o novo nome que ele recebe, significa pequeno. O ego desinflou e foi preenchido com a presença de Jesus. E ele descobriu quem era a verdade que preenche. Ele estava agora de volta ao caminho no qual Deus queria que ele andasse. E esse caminho ele passou a trilhar em toda a sua vida. O que eu faço com isso? 2 coisas. Em primeiro lugar, é tempo de colocar máscaras. Isso mesmo. É tempo de colocar máscaras. Nós já sabemos e já conhecemos as razões. Não preciso mais explicar. Egos restaurados se importam. Se importam com Deus, se importam consigo, se importam com os outros. Por isso, use máscaras. Mas em segundo lugar, há máscaras que podemos tirar, que precisamos tirar. Eu não preciso ser quem eu não sou. Eu não preciso pensar em mim mesmo como se eu fosse mais. E eu não preciso pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. Eu simplesmente posso pensar menos em mim e deixar Deus cuidar de mim. E eu posso confiar simplesmente na sua palavra, na qual ele diz: tu és o meu filho amado. Só o amor de Deus, meus amigos, é garantia de cura para o nosso ego ferido. Não é o nosso desempenho que leva ao veredito, ao julgamento de que somos aceitos e amados.
Mas o veredito de que somos amados e aceitos é que nos leva a um desempenho marcado por esse amor que nos cura. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer coisas para melhorar o meu currículo diante de Deus e das pessoas. Eu não tenho que fazer as coisas para parecer bom diante dos outros. Mas eu faço as coisas boas pela alegria de fazer e por gratidão. Eu ajudo as pessoas porque tenho alegria em ajudar e não para preencher o vazio. Quem tem o seu ego ferido e curado pelo amor de Deus, assim como Saulo experimentou e foi transformado em Paulo, ganhando uma nova identidade, quem faz essa experiência ainda hoje, se transforma ele mesmo em cura de Deus na vida de outras pessoas. A gente não apenas é curado, mas nós nos transformamos na cura de Deus nesse mundo e na vida de pessoas que nos cercam. E eu gostaria de convidar você para concluir, ver um vídeo bem legal que nos fala justamente desta realidade de ser curado e ser cura para os outros. Vamos falar com Deus. Convido você a usar este que é um dos maiores privilégios que nós temos, de falar com Deus. Senhor, eu quero pedir que o Senhor cure o nosso ego, que o Senhor cure a nossa vida, para que nós possamos ser cura, em nome de Deus, neste mundo e na vida de outras pessoas. Amém.
Nós concluímos aqui o nosso encontro online dessa semana. Nas próximas semanas nós vamos continuar a refletir sobre este tema, gente que mora na gente. E na semana que vem conversamos sobre o tema Eu Sou Mais Eu. Se o que você ouviu hoje aqui, assistiu, teve alguma relevância para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, esteja novamente com a gente no próximo domingo. Deus abençoe você.